Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito das relações afetivas. Pois é, no mundo que nós estamos vivendo é cada vez mais difícil manter as relações afetivas e por isso vieram me perguntar qual é a nossa responsabilidade a respeito dessas relações afetivas. E antes da gente falar a respeito dessa responsabilidade sobre as nossas relações afetivas, é importante que nós recordemos que os espíritos eles se sintonizam entre si através dessa sintonia de pensamentos, que são as afinidades que nós temos, entre nós espíritos encarnados. São esses gostos que nós temos em comum, os interesses que nós temos em comum, a sintonia e os nossos sentimentos. E é através disso que nós criamos essa afeição entre os espíritos. Porém, apesar dessa sintonia, essa afeição que nós adquirimos a respeito desses espíritos que nos cercam, nós também temos a responsabilidade sobre as nossas escolhas, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Então, a partir daí, eu tenho a possibilidade de escolher aquelas pessoas que eu vou me afinizar, ou seja, aquelas pessoas que de alguma forma eu vou desenvolver um sentimento, um relacionamento nesta encarnação. Ao escolher uma relação afetiva, nós devemos lembrar o conceito que Jesus nos trouxe a respeito da lei de amor, Amar é ser leal ao outro e fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem com a gente. É de alguma forma evitar ou atenuar a dor do outro. E ao mesmo tempo ele também nos ensina que nós devemos amar ao outro bastante para que fôssemos amados. Isso nos dá o caráter também de reciprocidade. Ou seja, não adianta que eu em um relacionamento espere a minha felicidade, em busca dessa tentativa de transformar minha felicidade em relação à felicidade do outro, porque a felicidade, como a doutrina espírita nos esclarece, ela é uma busca individual. Os espíritos nos esclarecem que para ter a felicidade nesse ambiente da Terra em que nós estamos inserindo, o mundo de provas e expiações, é necessário que nós domemos os nossos males aqui na Terra. De alguma forma tenhamos posse apenas do necessário, tendo a nossa consciência tranquila e também que nós possamos alimentar a fé no futuro. A partir daí nós vamos alcançar esta felicidade individual. A partir do momento que nós projetamos a nossa felicidade no outro, fatalmente nós vamos cair na situação de decepção e mágoa. E isso pode influenciar negativamente o nosso relacionamento afetivo. Quando nas nossas relações afetivas nós cultuamos o orgulho e o ciúme, muitas vezes a gente fica cego em relação à nossa felicidade. E muitas vezes deixamos esse horizonte, de alegria ficar de alguma forma ofuscado. Para aqueles que se identificam com essas paixões do egoísmo e do ciúme, a gente recomenda aqui o exercício esclarecedor do diálogo nessa relação afetiva e também a busca terapêutica, que muitas vezes nos auxilia nesse autoconhecimento para que a gente evite, e que a gente reduza esse medo que nós projetamos muitas vezes no outro e também para que a gente tenha o nosso auto-amor, a nossa autovalorização, evitando assim o desgaste na relação afetiva. Como nos orientam os espíritos lá na questão 909, nós podemos sim, através de exercício contínuo e através do nosso esforço individual, através da nossa vontade, domar essas más tendências, essas paixões. André Luiz, no livro Ação e Reação, traz alguns exemplos dessas relações afetivas. Muitas delas são resgates de histórias anteriores, de encarnações passadas, em que esses espíritos, de comum acordo, se unem para justamente trabalhar algumas questões de aperfeiçoamento mútuo através do aprendizado. André Luiz também afirma que quando fazemos mal para o outro numa relação afetiva, no caso de uma traição, por exemplo, nós estamos aqui nos prejudicando e também prejudicando a obra de Deus, através das leis divinas, que nos dá a oportunidade de resgate de relacionamentos anteriores e para esse desenvolvimento espiritual. E muitas vezes nós contraímos aqui dívidas que terão que ser retomadas numa próxima encarnação.
Isso não significa que se nós estivermos numa relação afetiva que venha nos prejudicar, causar sofrimento e dor, nós devemos permanecer nessa relação. Porque ele também nos esclarece que essas relações afetivas devem ser aqui a busca do reequilíbrio psíquico e também do desenvolvimento moral. Devemos, nas nossas relações afetivas, ter mais amorosidade, respeito mútuo e equilíbrio, evitando assim no futuro o resgate mais doloroso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.